Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partiu dali Jesus e viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e se sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, tendo passado pelas festas, pelas celebrações todas do tempo pascal e das solenidades que se seguem, como Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, nós agora estamos entrando no tempo comum. E é o momento onde nós retornamos o nosso itinerário com Jesus. É momento de nós, depois de ter experimentado o Cristo vivo ressuscitado, agora nós temos que nos colocar no seu seguimento, atrás dele, e assim amadurecermos a nossa fé, crescermos espiritualmente. Então é esse momento de nós conhecermos mais Jesus e caminhando com ele, né, no dia a dia, nas inúmeras realizações que ele faz junto do povo. Nós temos essa oportunidade de conhecê-lo e de entrar no seu mistério. Hoje no Evangelho nós ouvimos um trecho do Evangelho de Mateus, onde o próprio evangelista narra o seu chamado e narra a sua conversão, porque chamado e conversão aqui está ligado. Não tem como seguir Jesus sem se converter. Então, chamado e conversão dele mesmo, do próprio Mateus. Como nós ouvimos, Mateus, ele é cobrador de impostos, e ele está sentado à sua mesa, coletando os impostos, e eis que Jesus passa por ele, mas Mateus não passa despercebido. Jesus vê Mateus, Jesus vê, e Mateus então se sente acolhido neste olhar de Jesus. E Jesus então, olhando para ele, vai dizer: Mateus, vem e segue-me. Mateus não pensa duas vezes, ele simplesmente se coloca no seguimento de Jesus, não fala nada, só segue. Depois, parece que numa segunda cena, nós vemos que Jesus está na casa já de Mateus, e ele está lá para uma refeição. Quando nós temos na Bíblia um momento de refeição, um momento que se come juntos, relembra a comunhão eucarística, mas sobretudo a intimidade. Então Jesus estava à casa de Mateus, o cobrador de impostos, e não estava só Mateus, mas como nós ouvimos, muitos outros publicanos, cobradores de impostos e pecadores, também vieram à casa de Mateus para se sentar à mesa e fazerem a refeição. E nesse momento, enquanto estavam comendo, chegam os fariseus, e eles veem Jesus sentado à mesa, e eles vão questionar os discípulos: como que o mestre de vocês senta-se com os cobradores de impostos, com esses pecadores? Então vejamos algumas coisas. Por que os fariseus
não gostam dos cobradores de impostos, porque esses colaboram com o Império Romano. Os judeus, eles estão, sob o comando do Império de Roma. E eles, apesar de estarem trabalhando para o Império, então os judeus não gostam dos cobradores de impostos porque eles colaboram com o Império. Segundo, não gostam porque esses utilizam do cargo ocupado para tirarem proveito pessoal, ou seja, para a corrupção. E ainda mais, porque os cobradores de impostos, eles eram violentos. Eles não tinham misericórdia. Porque quando eles iam cobrar os pobres, e os pobres não tinham nada de moeda para pagar, eles levavam o que viam pela frente. E às vezes só tinha uma cabrita lá que estava dando um pouquinho de leite para eles beberem, os cobradores levavam a cabrita embora. Tinha um pote e levavam o pote embora. Qualquer coisa que viam pela frente de valor, eles levavam como forma de pagamento. Então os judeus não gostam dos cobradores de impostos. E vejamos, que esses cobradores de impostos, então, eles começam a questionar Jesus, porque se Jesus está sentado à mesa, é porque é sinal de que Jesus é um deles. Como já diz o nosso ditado popular, diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. E era bem esta visão mesmo que eles tinham. Se Jesus está sentado com pecadores e com cobradores de impostos, então Jesus também não presta. Jesus é da mesma laia. É essa visão que os fariseus têm da parte de Jesus, e por isso esse questionar de Jesus estar sentado à mesa com eles. É sinal de intimidade, fazem parte do mesmo grupo, fazem parte do mesmo clã, da mesma comunidade, comungam dos mesmos pensamentos. É aquilo que eu sempre digo a vocês: quem que a gente chama para ir comer na casa da gente? Quem a gente gosta. Quem a gente não gosta, a gente não chama. Então, se Jesus está sentado à casa de Mateus, é porque eles possuem intimidade. Eles se tornaram amigos e pensam da mesma forma. Então, os fariseus questionam Jesus por conta disso. E Jesus, ouvindo a pergunta, ele responde: olha, quem tem saúde não precisa de médico, é só os que estão doentes. Ou seja, eu vim para esses pecadores, para que eu possa salvá-los. Se vocês se acham já perfeitos e santos, então vocês não precisam de mim. Agora, esses que são pecadores, esses precisam da misericórdia de Deus, porque a maior enfermidade que se tem é justamente o pecado, porque não precisa de remédio, precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então Jesus vem para isto, para estender a misericórdia. Jesus é para esses que vêm. Então ele responde aos fariseus. E depois ainda Jesus vai dizer, que vocês compreendam o que nós ouvimos na primeira leitura. Jesus retoma a profecia de Oséias. E Jesus vai dizer então, que vocês compreendam que eu quero o amor, eu quero a misericórdia e não sacrifícios. Ou seja, que vocês tenham a lei como princípio, como moral, como ética, mas acima da lei deve estar a misericórdia. E é justamente isso que Deus quer. Então Jesus dá essa resposta para os fariseus diante do questionamento. Bem, como eu disse, nos parece que é duas cenas. A cena da coletoria de impostos, que Jesus passa e vê Mateus, e essa cena que Jesus está na casa de Mateus, refazendo a refeição, e os fariseus chegam, veem Jesus e começam a questioná-lo. Tem um elemento que liga essas duas cenas, mas é um elemento e que são distintos, e que ligam essa cena e que nos traz a mensagem de hoje. É justamente o olhar. O olhar é um elemento presente nas duas cenas, mas que são distintos. O olhar de Jesus para com Mateus e o olhar dos fariseus para com Jesus e para com Mateus. A vida, ela é marcada por olhares. Nós somos o que olhamos e como olhamos. Desta forma, o olhar marca a nossa identidade. A forma com que nós olhamos para as pessoas, a forma com que nós olhamos para as coisas é que nos define, que dá a nossa identidade. É justamente o nosso olhar que nos define enquanto pessoas, e vamos ser um pouco mais ousados. É a nossa forma de olhar que define o nosso caráter. Então eu fiz uma colinha aqui
para falar alguns tipos de olhares que nós encontramos na vida. Eu espero entender o que eu escrevi aqui, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e não entende agora, né? Mas são várias as formas de olhar. Acredito que tem um olhar que a maioria de vocês já teve ou já passou por esse olhar, sobretudo na adolescência, aquele olhar que já virou música, o olhar 43, que é aquele olhar de apaixonado, é aquele olhar de sedução, é aquele olhar sensual, de conquista. É um tipo de olhar que nós temos. Nós temos um olhar também malicioso, que desnuda a pessoa, é um olhar que explora o corpo da pessoa só com um olhar, que é perverso. Temos esse tipo de olhar malicioso, provocativo. Nós também temos o olhar metralhadora, que é, a gente às vezes está com tanto ódio, mas com tanta raiva, que com o nosso olhar nós somos capazes de, entre aspas, fuzilar as pessoas, de tanto ódio, de tanta raiva. Tem esse olhar metralhadora. Nós temos o olhar de cobra, que é aquele que só do jeito que a pessoa olha, você vê o veneno escorrendo, né? De tanta maldade que a pessoa traz no seu coração, uma pessoa destrutiva. Nós temos aquele olhar que mata, que condena, que julga, que fecha portas, que destrói. Nós temos aquele olhar de inveja, que não é capaz de ver a alegria do outro e festejar com ela, mas quando a pessoa partilha da alegria, a pessoa se silencia, muda a fisionomia, né? Quantas vezes você chega para a pessoa: ô fulano, eu conquistei a vaga de emprego. Ah, é? Que bom, Deus abençoe. Quantas vezes nós não passamos por isso, por esse olhar de inveja, né? O olhar de morte. O olhar de morte é aquele olhar indiferente, porque não há coisa pior do que você ser indiferente, ou sentir que a pessoa te trate com indiferença, de uma forma impessoal. Nós temos um olhar também embriagado, que é cheio de soberba, arrogância, prepotência, calculista. Nós temos o olhar sem luz, que é esse olhar sem Deus. Mas nós também temos outros olhares que são melhores que esses. Nós temos aquele olhar que é bálsamo, que a pessoa te acolhe, que cura as suas feridas. Nós temos aquele olhar oásis, onde a pessoa te protege, a pessoa te compreende. Nós temos o olhar remédio, que olha para as suas feridas e que estende a mão. E nós temos o olhar que é próprio do Cristo, que é um olhar crístico, que é cheio de misericórdia, ele que é compassivo, é um olhar redentor, esperançoso, inspirador, transformador. Esses são os tipos de olhares. E no Evangelho de hoje, nós vemos dois olhares. O olhar de Cristo, que não olha condenando Mateus, por ele ser cobrador de impostos, mas que olha para Mateus, para a sua pessoa. Jesus condena o pecado que Mateus comete, de desviar o dinheiro, de aproveitar da situação, do seu cargo, de explorar, de ser violento. Mas Jesus não olha para Mateus condenando a sua pessoa. Muito pelo contrário, ele é bondoso, compassivo, misericordioso, acolhedor, bálsamo para Mateus. Ele acolhe Mateus na sua misericórdia. Por outro lado, nós temos o olhar dos fariseus, que enquanto Jesus está ceando com os pecadores e com os apóstolos, os fariseus estão olhando, condenando, estão matando. Por que o mestre de vocês está sentado com os pecadores? Agora então aqui nos cabe na noite de hoje nos perguntar, qual é o tipo de olhar que nós temos? São os olhares que matam, que destroem o outro, que invejam o outro? É um olhar farisaico? Ou o nosso olhar é um olhar crístico, que acolhe, que protege, que estende a mão, que dá uma nova chance, que cura as feridas? Qual é o nosso olhar? Pois é justamente o nosso olhar que nos define enquanto pessoas. Como que nós olhamos para o outro, para Deus e também para o mundo. É isso que nós devemos nos questionar. Até porque é a forma com que nós olhamos para o outro
que vai, dizer que tipo de igreja nós somos. Que tipo de igreja nós somos? Hoje, muitas vezes, nós somos uma igreja farisaica, que está apenas para condenar, para excluir, por conta disso, você não pode, por conta daquilo você não pode. Então, às vezes nós temos esse olhar farisaico, esquecemos de olhar com o olhar do Cristo, que é um olhar de misericórdia e de acolhida. A religião, ela serve para nos ligar a Deus, não para nos desligar. E nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, que olhar que nós estamos tendo? Que olhar que estamos tendo? Isso define que comunidade que nós somos. O olhar de cada um é que vai definir que comunidade nós somos. Como que nós temos nos comportado diante do outro e diante das situações que nós temos visto e vivido. Que Deus nos ajude e que nós possamos ter mais em nós o olhar do Cristo e não o olhar farisaico. Como é perigoso termos o olhar farisaico, porque o olhar farisaico não fica só no olho, ele se estende por todo o corpo, nas maldades, sobretudo na língua, porque o olhar é tão grande, o olhar do fariseu, que não cabe dentro de si, precisa destilar o veneno pela língua. Então que nós possamos pedir essa graça de ter o olhar do Cristo, assim como ele teve para com Mateus, acolhendo para junto de seus discípulos. Assim seja. Amém. Permanecei em meu amor, permanecei em mim, permanecei em meu